Bem, amigos do Instagram, estamos mais uma vez juntos para mais uma live maravilhosa. Como você sabe, durante esta semana eu estou em férias lá no meu emprego e estou aproveitando esse período de isolamento social para receber os meus amigos da comunicação para trocar uma ideia sobre assuntos relativos à nossa área. A minha área de atuação, uma área apaixonante que é a comunicação em todas as suas facetas. A programação tá bem boa. Semana passada eu conversei com Wagner Ferraz sobre locução, mercado de locução. Tá aí no IGTV para você olhar depois. Conversei também com Greg Fernandes. Ele conseguiu sair do rádio, né? Começou a sua carreira no rádio, mas conseguiu sair. Explicou pra gente como é que ele se transformou no profissional multimídia. Foi bem legal esse papo. Amanhã, às 7 da noite, eu converso com o Kaique Dalla Pola. Kaique é repórter do R7 e também da Ponte Jornalismo. E a pauta com ele é jornalismo comunitário. O jornalismo que dá voz para quem não tem voz. Kaique é fera, muito experiente nesse assunto e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o papel do jornalista na atual conjuntura da sociedade. Na quarta eu converso com Carlos Caldani. O Caldani é especialista em comunicação corporativa e a nossa pauta é fake news. Ele vai nos ajudar a entender um pouco mais o impacto das fake news na nossa vida e principalmente no grupo de família no WhatsApp. Você não pode perder. E aí na quinta eu falo com o Renan Júlio. Renan Júlio é repórter de uma grande revista nacional e também fala em uma das principais emissoras de rádio do país. E ele vai estar aqui para falar sobre uma pauta muito pertinente que é jornalismo, glória, glamour, poder, vida de repórter. O Renan vai nos ajudar a entender um pouco mais como é o dia a dia de um repórter que trabalha numa publicação de grande escala, né? Uma revista nacional e uma emissora de rádio que também é nacional. Isso vai ser bem bacana, você não pode perder. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o trabalho do jornalista em assessoria de imprensa. Eu vou conversar com o Edson Lima. Ele vai contar os bastidores do trabalho que ele realizou durante o acidente da TAM. Você lembra? O voo 3054. Isso aconteceu em 17 de julho de 2007, faz tempo. O Edson estava na linha de frente aí do time de assessores de imprensa e vai revelar pra gente um pouco desses bastidores. Vai ser bem legal. Vou te convidar para deixar a sua opinião. Não faça perguntas, faça o seu comentário. Onde é que você estava nesse momento, naquele dia, naquele fatídico dia, por volta das 7 da noite, quando a imprensa começou a noticiar a queda do avião? O que você lembra desse momento? Coloca aí nos comentários para abrilhantar, ou melhor, para colaborar com a gente na construção desse debate de hoje. Edson, seja muito bem-vindo. Prazer receber você. Cadê o Edson? Chegou o Edson. E aí, tudo bem, Edson? Opa, beleza? Tá me ouvindo bem aí, Marcelo? Estou te ouvindo bem, sim. Prazer, uma alegria receber você aqui para falar sobre um assunto tão complexo que é o trabalho do jornalista, principalmente durante uma crise. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado eu pelo convite e estamos às ordens aí, né, para falar falar um pouco de assessoria de imprensa e também contar um pouco sobre esse case, né, essa gestão de crise referente a esse acidente, esse trágico acidente aéreo que aconteceu no ano de 2007, bem como você mencionou. Então, para a gente começar, Edson, queria que você explicasse, desse um panorama geral, como que é o trabalho do jornalista em assessoria de imprensa. Então, o trabalho do jornalista dentro da assessoria de imprensa, ele funciona de duas formas, né? As grandes empresas, elas procuram e contratam uma assessoria de imprensa para atender às solicitações. Elas têm muita solicitação de entrevista, a mídia em si quer ter o balanço, quer informações, diversas informações sobre, principalmente grandes empresas. Já as pequenas empresas, elas buscam divulgação. Então, o papel da assessoria de imprensa é atender essas solicitações de imprensa dos grandes veículos, dos pequenos veículos em geral, ver a disponibilidade disso para que você possa ser aceito, na questão de uma entrevista ou uma questão de divulgação. Já nas pequenas empresas, ela cava pautas dentro dessa empresa. O jornalista vai lá, visita, dá uma olhada, o que é o negócio, ele faz uma visita em geral, pega esse briefing e acaba fazendo um trabalho de divulgação de ações bacanas, que ele pode vender isso, de certa forma. Não vender, né? Divulgar isso de uma certa forma, para muita gente que não sabe o que a empresa dele faz. Agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, muitas empresas estão trabalhando o seu terceiro setor, com divulgação de ações sociais, com doações,
Então, isso é muito importante para muitas empresas serem divulgadas. O nome está aí para as pessoas conhecerem de certa forma. Então, o assessor de imprensa é muito importante nessa questão de divulgação da marca. Muita gente não entende, acha que a assessoria de imprensa é um gasto, não é uma coisa, não é. E eu, na minha visão, acho que é um investimento, que você cuida da imagem da pessoa, você presta um serviço de assessoria de comunicação mesmo. Muitos executivos, eles não têm noção de como se portar numa entrevista, de como se falar, de como falar da sua própria empresa. E o assessor de imprensa, ele consegue fazer esse treinamento e passar muita coisa interessante do meio jornalístico para que esse executivo se dê bem numa entrevista, que consiga falar de uma forma clara e objetiva, que é o que a gente preza hoje em dia, ainda mais os dias de hoje que a gente vive tanta fake news, é importante a gente passar uma informação objetiva, precisa, correta, sem ser fake news, entendeu? Sim, sim. O Raimundo está perguntando aí sobre qual avião a gente está falando. Raimundo, o Edson trabalhou no time de assessoria de imprensa naquele acidente da TAM em 2007. E aí ele vai contar uns bastidores para a gente de como foi esse momento. O Edson, você trabalhou em uma das principais assessorias de imprensa do país, né, que é a CDN, a Companhia de Notícias. Explica aí para a gente, como é que você foi parar nessa empresa? Então, eu entrei bem jovem lá na assessoria de imprensa, na Companhia de Notícias, já era conhecida, era a agência até que na época era a assessoria do Ayrton Senna, para você ver, o Ayrton Senna já tinha até falecido, mas era a assessoria, uma das maiores do Brasil. Eu entrei lá no ano de 1996, se não me engano, e fiquei lá até 2003, mas depois eu continuei como jornalista freelancer deles, que foi o caso fiquei freelancer deles até 2008, que 2007 foi fixo, eu fiquei até 2003, mas 2007 foi o ano que eu participei da equipe desses jornalistas. E eu entrei lá por um acaso, entrei lá para trabalhar na equipe de clipping, né? Trabalhei até com alguns jornalistas importantes. Para quem não sabe, a assessoria de imprensa também, o importante é ter um clipping legal. O que é o clipping? O clipping é você fazer os recortes, tanto de jornais, revistas, televisivo, de rádio, você marcar e procurar onde a sua empresa for citada. A gente faz um relatório disso, recorta os jornais, recorta as revistas com as citações da empresa, monta um relatório e passa isso para o executivo, para a parte de comunicação da empresa que contrata. Então, eu entrei no setor do clipping, lá em 96, aí fui crescendo, comecei a fazer, depois eu me interessei por rádio, fiz um curso de rádio, que fiz parte até da sua turma, no ano de 98, depois ingressei no jornalismo e me formei em 2002, como jornalista pela FMU FIAN-FAAN. E a partir daí comecei a exercer a função tanto de jornalista freelancer como jornalista fixo em diversas assessorias. Fizemos programas de rádio juntos, né, na American Sat, 2002, 2003, bons tempos. Vamos lá então, Edson. Você estava em casa, de chinelo, assistindo a novela, tocou o telefone. A partir daí um monte de coisa aconteceu. Dá um panorama pra gente, como é que foi esse momento do primeiro contato, quando o avião caiu e a assessoria de imprensa te ligou, seu chefe te ligou para te dar uma missão. Conta aí pra gente. Na época, eu tava até prestando um serviço até para outra agência, mas aí tava em casa, já era final da tarde, né? Tinha chegado em casa, tava jantando, e aí tava assistindo televisão normal, e aí de repente, desses programas policiais, deu aqueles incêndio na região de Congonhas. Aí eu falei, nossa, cara, incêndio ali em Congonhas, o que aconteceu? Aí não sei se era tipo um prédio estava pegando fogo, alguma coisa, e aí na hora até a imprensa, né, aquela questão do imediatismo, os caras, e aí, será que é um incêndio? Será que de repente caiu um helicóptero, de repente caiu um avião? Aí nisso quando eu tô vendo essa informação, checando, toca o telefone fixo até na época, nem tocou meu celular, tocou o telefone fixo da minha casa, a coordenadora, na época da agência, me ligou, falou, Edson, onde que você tá? Eu falei, eu tô em casa. Então, você mora perto de Congonhas, né? Eu falei, moro. Falou, cara, vou te falar aqui de primeira mão, ainda não saiu na mídia, caiu um avião lá e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você vá para o hangar e atenda lá o máximo possível das solicitações de imprensa e fique lá por tempo indeterminado. Eu falei, ok. Peguei o carro e falei, me passou o endereço, ó, vai para o hangar, nos hangares que ficam lá no aeroporto de Congonhas. Peguei meu veículo, fui até lá. Chegando lá, já tinha uma jornalista. E aí a gente ficou, nesse período,
acho que eu cheguei lá eu cheguei um pouco depois, né? Cheguei lá por volta de umas 9 horas, foi a hora que eu consegui chegar. E aí começamos a atender as solicitações de diversos jornalistas, diversos veículos impressos, veículos televisivos, veículos de rádio, internet na época, internacionais também, gente do New York Times, gente do NHK, querendo informações, né? Buscando informações, querendo checar a informação, se era um avião mesmo, se tinha já a lista de passageiros, aquelas solicitações básicas, querendo falar com o porta-voz da empresa aérea. A gente, inicialmente, por orientação, a gente falou que iria soltar uma nota até o final do dia, com mais informações, e estavam checando ainda todas as informações, e nisso, um outro grupo de jornalistas, a coordenação da assessoria, já entrou em reunião, já começou a conversar com os executivos para levantar todas as informações precisas, né? A gente precisava das informações claras mesmo, para que você passar uma informação errônea nesse momento, você acaba gerando mais crise ainda, entendeu? Então, eu lembro que eles montaram uma equipe com mais de 10 jornalistas para atender toda essa demanda, e aí tinha uma equipe que foi lá para o salão mesmo de Congonhas, outra equipe, Corpo de Bombeiros, outra equipe foi para a sede da empresa, e várias equipes já foram se deslocando, outras para o local mesmo do acidente, para verificar o que tinha acontecido. E aí, nisso, eu fiquei nessa linha de frente, atendendo o telefone, atendendo o e-mail, e aí respondendo que a gente ia soltar uma nota assim que tivesse as informações precisas e que o pessoal ter calma. Nisso, eu fui trabalhando até de madrugada, e aí, infelizmente, isso aconteceu. E aí começaram os resgates, todo mundo divulgar que realmente tinha caído o avião, e por azar ainda, o avião caiu num hangar da mesma empresa em frente e atingiu funcionários que estavam trabalhando lá, e também até pedestres, acho que até na época, até um senhor estava no táxi, tinha um posto de gasolina próximo ali, e acabou sendo atingido também. Daí, eu trabalhei durante a madrugada inteira, e na madrugada me ligaram que haviam vazado a lista de passageiros por uma rádio. E isso aí foi gravíssimo, porque a gente estava tentando contornar e tentando ter os nomes corretos, né? A gente montou lá um canal de informações para familiares, para imprensa, para todo mundo. Nesse canal, a gente divulgaria as informações. E nisso, a gente, infelizmente, teve essa lista vazada para a gente familiar, que estava no aeroporto ainda em Porto Alegre, né? Era um voo de Porto Alegre para São Paulo. E aí as pessoas estavam no aeroporto de Porto Alegre e, infelizmente, ouviram, por responsabilidade de alguém, o nome do seu familiar que estava, infelizmente, no voo. Nisso, a gente tinha esperança também de ter sobreviventes, só que foram passando as horas, foi feito o resgate, foi ampliando o resgate e, infelizmente, não houve sobreviventes, né? Os corpos, infelizmente, foram carbonizados. E aí se desenrolou. Eu trabalhei, lembro, até às 7 horas da manhã, saí super exausto. Do outro dia, né, ainda perguntei se precisariam que eu ficasse mais um pouco. Vai descansar e aí a gente vai conversar em que equipe que você vai entrar. Porque aí no outro dia, eu fui 7 horas da manhã, fui descansar, aí ao meio-dia eu acordei. Perdemos a comunicação com a Marcelo. Opa, uma travada. E aí, outro dia, meio-dia, você acordou? Isso, aí já tinha uma mensagem médico legal, ali na região do... Estou te ouvindo. Deu uma pausa. Então, fui escalado para a equipe que estava atendendo no IML, Instituto Médico Legal, ali na região do Hospital das Clínicas. Só que aí eu estava me deslocando para lá, e me deslocando para lá, eles mudaram o meu percurso até para eu ficar num hotel próximo ali ao aeroporto de Congonhas para atender os familiares que já estavam chegando, muitos do Sul, outros de São Paulo, outros para atender esse pessoal e dar o suporte. Segura aí. Nesse primeiro momento, como é que foi o posicionamento da TAM? Beleza, soltaram uma nota, tal. Como é que a empresa se posicionou? Então, a empresa, inicialmente, fez essa reunião estratégica de levantamento, né, de passageiros, para ter a certeza do número de passageiros inicialmente. E a partir dessa certeza, no outro dia, já foi divulgado a lista oficial mesmo,
com o número de passageiros, porque muitos passageiros, você sabe, eles fazem o check-in e acabam não embarcando. E às vezes consta o nome do passageiro e não está. E nesse voo, se não me engano, tinha muitos funcionários da TAM mesmo. Acho que tinham acima até. O total, acho que foram 187 passageiros, e desses 187, acho que 6 da tripulação, mais 10 funcionários da TAM. E as pessoas, a gente precisava checar essa informação corretamente, e isso só pode ser checado com vídeo, você vê as pessoas embarcando lá realmente. A partir daí que tiveram a certeza, eles divulgaram, isso no outro dia já a relação, né, dos nomes, e aí foi traçado a investigação, e também o cuidado com os familiares, né, primeiro os familiares, porque os familiares queriam informações, queriam saber, ter essas informações precisas, que era o momento da gente dar o auxílio. Eles criaram também um grupo de voluntários, de mais de 100 funcionários, chamado PISC na época, que esses funcionários deram todo o suporte para que os familiares pudessem ter ali tudo o que precisasse nesse momento de angústia. E aí a gente meio que trabalhou ao lado desses voluntários, desse grupo de voluntários da empresa aérea, que aí já começou a prestar toda a assistência ali para minimizar um pouco aquela situação gravíssima que estava acontecendo. Me fala um pouco, antes da gente falar de como os familiares se comportaram, me fala do comportamento da imprensa e como é que os coleguinhas agiram nesse momento. Teve algum momento que te chamou a atenção, que você lembra aí, de alguém ultrapassar a linha do que é ético e o que não é ético, quando você é jornalista? Cara, de informação? No total aí, eu acho que eu devo ter trabalhado, eu trabalhei ali mais de 40 dias ali, depois, né, fiquei direto ali no hotel, acompanhando todo dia a solicitação. A gente meio que não era, a gente organizava meio que as coletivas, porque a partir daí foi feito meio que umas lideranças, algumas pessoas dos familiares que meio que começaram a liderar um movimento para falar em nome de todos os familiares e aí se reunir. E aí a gente meio que organizava essa coletiva, normalmente era no final do dia, 2 ou 3 familiares lá se organizavam e falavam. O pessoal da imprensa em geral queria alguma informação exclusiva, né? Eles ficavam atrás em busca de alguma coisa exclusiva que ninguém tivesse, algum furo jornalístico, algum vídeo de alguém que tivesse fotos de gente que estivesse no avião ou alguma outra informação interna. Teve vários acontecimentos assim. Um que foi bem ruim, assim, que eu tive que até que solicitar que o segurança do hotel retirasse. Um dos jornalistas invadiu uma das reuniões dos familiares, se passando por um dos familiares para tentar entender como é que estava sendo já o processo, que eles estavam discutindo, para saber a questão de indenização. Então, ele nem era o jornalista oficial, era um freelancer que estava querendo fazer uma matéria, um furo jornalístico para conseguir um cargo melhor. Naquela época, nosso mercado de jornalismo já estava enfrentando uma crise como hoje, né? Hoje todo mundo, muita gente desempregada, todo mundo querendo buscar uma vaga numa redação. Então, infelizmente, teve um jornalista que invadiu uma dessas reuniões e aí os familiares chegaram em mim e falaram, esse cara não é familiar, e aí, infelizmente, a segurança teve que agir e retirar esse jornalista de dentro de uma dessas reuniões fechadas, que a gente não participava. Eles faziam várias reuniões e para discutir questão como é que ia ser feito o translado dos corpos, como é que ia ser feito o processo de identificação, o processo de vários acontecimentos que eles se reuniam para discutir todas essas questões. E aí esse jornalista, infelizmente, invadiu. Outros ficavam, você não tem uma cópia do vídeo. Os jornalistas ficam querendo pautas exclusivas. E aí você ouve, você fala, não, isso não é permitido, isso é tudo que a gente fazia lá era em prol do bem de acolher ali os familiares. Eu, principalmente, que fiquei na linha de frente com eles lá, eu tinha que ter muito cuidado nessa questão, de tentar fazer o máximo das solicitações dele, ajudar nessa questão de marcar as entrevistas, de acompanhar as entrevistas dele e minimizar. Além do grupo de voluntários, tinha um grupo de psicólogos que também ficavam lá 24 horas. Era um clima muito pesado, vou te falar. Não é fácil você estar ali. E a partir do momento que o IML disse que os corpos todos foram carbonizados, então é uma situação muito difícil, porque os familiares tiveram que ceder a arcada dentária para
dentária, as cópias, né, das arcadas também, os raio-x, e aí as pessoas tinham que ceder isso para poder identificar os seus familiares. E aí, a cada momento que um corpo era identificado, acontecia uma comoção, assim, no hotel, e era muito pesado, assim, era muito triste. Triste, alguns ficavam felizes, outros ficavam tristes, porque não acreditavam nesse momento que caía a ficha, entendeu? E a gente ali, no papel de ser humano, tentava minimizar isso, entendeu? Pesadíssimo, pesadíssimo. Mas vem cá, claro que tem esse impacto, né? Então vem a notícia, a pessoa perdeu o familiar, né? A família perdeu um ente querido, mas, como é que eu posso dizer? Nem todo mundo se comoveu, né? Teve gente aí que gostaria ou que tentou levar vantagem. Como é que é? Como é que é essa história? Cara, é triste também. O ser humano, hoje em dia, a gente vive nesse período de pandemia, enquanto muitas pessoas, no meu caso aqui, respeitam o isolamento social, buscam não espalhar mais esse vírus que está bem, uma situação bem grave. No caso desse também, é triste falar isso, mas teve gente que também estava preocupado muito com o ente que perdeu. Então, já estava preocupado já nas questões burocráticas de como é que eu faço para receber a indenização, como é que... até dói falar isso. Não vou falar isso 1%, sei lá, nem 1%, um ou outro. Mas quando você via um caso desse, você ficava chocado, porque quantas pessoas estavam desesperadas, e tinha gente também que não estava muito nem aí. Isso é do ser humano, não vou falar nem isso é do ser humano mesmo. Tem gente que ela já quer saber de outras coisas, em vez de sentir a dor ali, aquele momento de luto pesado. É uma questão até que não quero citar muito, porque é ruim, cara, é ruim. Você tá presente, você tá ali sentindo a dor das pessoas, mesmo eu não perder a ninguém, mas uma colega nossa perdeu um irmão lá, eu fiquei muito mal, assim, de saber que ela tinha perdido, e ela próxima da gente também. E aí, quando eu soube, eu fiquei bem mal, assim, eu falei, cara, você fica meio... É ruim. Depois desse job aí, eu tive que tirar 15 dias para ficar na praia, eu lembrando hoje das cenas, e quando você me convidou, bate uma bad, né? Você fica meio decepcionado. Você fica decepcionado. E aí você vê algumas pessoas, enquanto outras não, sentidos. Casos de um senhor que ele perdeu a esposa e o filho bem novo, cara. E ele deu a vaga dele, ele iria embarcar nesse voo, ele, para preservar a esposa que estava com o filho recém-nascido, acabou deixando eles embarcarem na frente. E aí, esse senhor, ele estava transtornado, porque ele falou, meu, por que que... E aí você, todos os dias ali convivendo, e ele na esperança de identificação, e aí você acaba abraçando a história e sentindo por ele também. Mas aí a gente, como papel de jornalista, tem que se manter firme ali, e tentar minimizar, tentar acalmar, enfim. Você se lembra de algum colega que pediu arrego aí, que pediu para não continuar nesse trabalho, que se sentiu muito mal, não suportou a pressão, teve alguém da equipe que desistiu? Eu acho que teve gente que estava na equipe do ML que pediu para não continuar mais, porque era muito pesado, e a gente também sofreu muita pancada, assim, né? Foram 40 dias ali que... E você entende, você toma uma pancada, mas também você tem que entender porque você toma uma pancada porque as pessoas estão desesperadas, cara. Gente querer, tipo, te xingar, te agredir, da própria imprensa mesmo. Gente, pô, eu quero ter a informação exclusiva, eu sou não sei quem, querendo dar carteirada. Eu falei, cara, aqui tem que ser organizado, a gente está num clima aqui bem pesado, então como é que você quer dar carteirada, que você é da TV X, da minha TV a mais, que eu tenho... Meu, aqui não existe, todos são iguais. Todos vão ter o mesmo acesso, não importa, mas a gente quer... Não, aqui todos vão seguir as regras. Primeiro que a gente está no espaço aqui, você tem que confortar com a dor dos familiares, depois você tem que seguir as regras. E acontecia isso também, de cara lá, meter a carteirada, que eu sou tal, quem é você? Eu falei, não, eu estou aqui para tentar te ajudar também, para te passar as informações. E aí, a gente passava, nesse canal que foi criado, Empresa Informa, lá, diariamente, era atualizado o número, né, de identificados e o número de ações. Acho que todos os sepultamentos, sempre um voluntário da empresa acompanhava até o final. Isso também, de certa forma, para tentar ajudar, todos
que aconteceram, sempre ia uma pessoa acompanhar, não o jornalista, mas um voluntário da empresa que acompanhava até o final, acompanhando e dando todo o auxílio, entendeu? Isso, e os voluntários que estavam junto com a gente também foram super, super bacanas, assim. Alguns dias eu tive que ir também no hangar lá, porque aconteceram alguns protestos, e aí eu saía do hotel, me deslocava até o aeroporto, tinha que acompanhar tudo isso, e aí eu fiquei durante 40 dias acompanhando. O meu turno era um turno praticamente de 8, 9 horas, aí revezava com outra equipe, eu ficava na parte da tarde, do meio-dia até as 8, 9 da noite, até finalizar os veículos de mídia televisiva no final do dia. Em relação à identificação das vítimas, Edson, foi possível identificar todos os passageiros? Todas as vítimas? Então, eu estava lendo agora inquéritos, eu creio que não foram identificadas as 199 vítimas. 187 dos passageiros do voo, mais 12 pessoas que estavam no hangar da empresa, no prédio de logística. Acho que 3 passageiros acho que não foram identificados. Por quê? O avião acabou explodindo e ainda deu uma sorte porque não explodiu um outro tanque. Até falando um pouco do acidente aéreo, né? O acidente aéreo na época aconteceu porque o aeroporto de Congonhas ele não tinha as ranhuras que hoje tem. Então os aviões reclamavam que os aviões na hora de pousar eles aquaplanavam porque não tinha o grooving. E na época eles tiveram uma reforma grande até. Só que reformaram a parte interna e a parte estrutural da pista acabou sendo o último plano. E aí, até lembro até um dia antes, um avião de uma outra empresa aérea chegou a aquaplanar na pista, chegou a rodar, mas acabaram não fechando. E aí, o avião, ele acabou decolando ele estava com um dos reversores travado, e na época era permitido você decolar com esse reversor travado, e ele foi pousar em Congonhas. E Congonhas já era uma pista crítica, onde que os pilotos temiam por ser um aeroporto com uma pista um pouco mais curta e não ter essas ranhuras na pista. E infelizmente ele pousou com esse reversor travado, mas isso era normal naquele período, acontecia. E aí no momento de pousar, acabou que o avião não conseguiu parar, né? E aí numa manobra até ele conseguiu. Porque eu imaginando ali, se o avião passa direto e cai na Avenida dos Bandeirantes, eu acho que o estrago seria muito, muito maior. E aí ele conseguiu ainda fazer uma curva e virar à esquerda e ele acabou não atingindo nenhum veículo que estava passando na 23. E ainda foi um ato bem, bem heróico, assim, tipo, de minimizar assim, a situação do que seria gravíssimo. Porque no momento que ele buscou o freio, acabou não freando. E aí pode ser, são acho que algumas hipóteses, né, que o reversor, por não estar funcionando do motor direito, acabou não ajudando. E também pode ser que tenha sido configurado, em vez de tentar frear, acabou acelerando. E isso são hipóteses. No inquérito não foi concluído nem que foi um erro do piloto, que foi uma falha mecânica. Então, infelizmente, foram-se vidas, né? Foi o acidente, a tragédia aérea a mais grave do país. Sim, sim. E de todo esse processo que você vivenciou, nesse período que você teve aí envolvido com essa crise, o que mais te marcou? Tem uma coisa que vem sempre à sua cabeça aí, que te marcou profundamente? Passando os meses eu acordava com gente gritando por ter sido identificado o familiar, eu acordava mesmo. E um dos processos mais doloridos, assim, que eu vi, depois as pessoas saindo muito emocionadas, era que quando eles convidaram os familiares, a polícia na época convidou os familiares para uma sala, esse vídeo até a imprensa queria muito, e ele só foi comprovado a morte de várias pessoas devido a esse vídeo. Então eles convidavam os familiares para uma sala, e aí lá eles mostravam a imagem do familiar entrando dentro do avião. E aí eles chamavam, e aí ele comprovava realmente que a pessoa tinha embarcado. E esse momento foi bem... As pessoas saindo desse momento, vendo lá a última imagem do seu familiar, foi muito marcante, cara. Foi muito marcante. Eu tive que
eu fiquei ali próximo da sala, e aí eu vi as pessoas saindo, e aí nisso é muito triste para falar para você. Não é fácil você como ser humano. Aí muitos ali não acreditavam, debatiam, tipo, gritavam, falaram, não, porque ali caiu a ficha de muita gente. Putz, ele realmente embarcou no voo, infelizmente, porque até o momento que você não vê, como você não entende, quando você vê a imagem da pessoa é muito mais impactante, né? E aí muitos jornalistas comentaram desse vídeo, eu falei, mas como é que você sabe disso? Até fiquei, porque era uma informação confidencial na época, né? Porque como é que você sabe disso? Não, que eu quero uma cópia desse vídeo. Cara, esquece, cara. Isso vai. É uma coisa sensacionalista, eu acho. Busca ali conversar com as pessoas, entender a história de cada um. E teve casos, teve familiar que perdeu irmão gêmeo, teve. Uma coisa. Lá no hotel, até na época, tinha o time, estava hospedado lá o time da Figueirense. Até que, por curiosidade, o Mário Sérgio, que faleceu no acidente aéreo da Chapecoense, na época estava lá hospedado, ainda conversou com algumas pessoas, e era um hotel bem famoso, e aí você vê as pessoas que se hospedavam lá se solidarizavam com os familiares. Pesado, pesado, bem triste todo esse processo. Quando é que arrefeceu o trabalho? Quando é que começou a diminuir a quantidade de assessores? E as coisas Então, acho que passando 30 dias, né, já começou a diminuir. Eu trabalhei cerca de 40 dias, e aí a partir de 30 dias, que aí com o avanço da identificação dos familiares, a partir da identificação aí foi diminuindo, e aí as pessoas foram retornando para os seus locais, para as suas cidades natais, e aí a gente foi terminando, de certa forma, o trabalho, mas a coordenação ficou ainda, acho que por 2 ou 3 meses, até encerrar um pouco, assim, terminar basicamente o número de todos os identificados, mas muitos demoraram muito por causa da questão do DNA. Então, acho que a partir de 60 dias foi quando diminuiu, a minha parte foram 40 dias, quando entreguei meu relatório com todas as informações, com todas as entrevistas que eu cobri, com tudo que eu pude ver. Eu participei até de algumas traduções lá, que tinham alguns estrangeiros que não entendiam, e aí ajudei também nesse período. Por isso que é importante estar um jornalista também para dar esse auxílio, esse help para quem precisasse ali, entendeu? E eu estava disponível, preciso de que você agende, preciso que eu marque hoje a entrevista hoje no final do dia. Eu organizava tudo, deixava tudo pronto, e a pessoa falava, muitas vezes ela não queria que eu ficasse do lado, não ficava, com certeza, mas ajudei no que pude a confortar um pouco o sentimento dessas pessoas. E olhando agora, 12 anos depois, quase 13, né? Vai completar 13 anos daqui a alguns dias. Como é que você enxerga o papel do jornalista assessor de imprensa depois de ter enfrentado uma crise como essa? Porque é um trabalho, a gente sabe, né? Quando o cara entra na faculdade, ele não quer ser assessor de imprensa. Mas ele acaba indo por esse caminho. Mas como é que você enxerga essa função hoje? Nesse caso foi fundamental até para a existência da empresa, né? Acho que se não tivesse um papel forte ali de liderança e de clareza de informações, claro que a gente tomou muita pancada na época, muita gente falou mal, queria detonar, mas se não tivesse uma assessoria forte que trabalhasse com a verdade, eu acho que a companhia aérea não resiste a uma tragédia, a uma catástrofe dessas, entendeu? E o papel do assessor de imprensa é muito importante para isso, para orientar, para passar sempre a verdade. Queira você esteja certo, seja você esteja errado. O importante é você apurar e passar a verdade para os fatos para a mídia. E aí, no caso de você esteja errado, a justiça que determine o que você deve pagar ou não. Mas o assessor de imprensa é muito importante para isso, para ele dar calma para os executivos, para as pessoas que são porta-voz da empresa, para falar, não, a gente está trabalhando toda a parte que a gente puder aqui, vamos escrever, vamos soltar as notas, se você precisar dar entrevista, você orientar a forma para você falar a verdade, não buscar falar a mentira ou tentar esconder algo, entendeu? Mas o assessor de imprensa, ele é o cara que vai te dar esse suporte e vai te tranquilizar no momento que ninguém imagina como que você pode ficar tranquilo numa situação dessas, mas a gente vai tentar passar o máximo de segurança para que você fale e fale de uma forma tranquila, de uma forma objetiva, uma forma, entendeu?
Me fala uma coisa, e agora, quando você entra num avião para fazer um voo, de alguma forma vem alguma memória referente a esse acidente? Ah, sempre tem uma insegurança, né? Falar para você que quem entra no avião entra de seguro é difícil. É um transporte seguro, né? Pelo número de voos que acontece, mas você sempre fica inseguro, porque a partir do momento que você decola do chão, qualquer coisa pode acontecer. E aí, no caso, na época, no caso, tinham dois comandantes até na aeronave, e aí até foi proibido ter dois comandantes porque o excesso de confiança é muito grande. Então, a partir do momento que você decola, você está no ar, qualquer coisa pode acontecer. Pode acontecer uma falha mecânica, pode um pássaro bater no avião, pode uma mudança de clima, vários fatores. É uma coisa que você fica receoso. Não vou falar para você que é uma coisa fácil. Mas a gente meio que meio que tem fé, né? E fala que vai dar. Pensa sempre positivo. Porque também se você achar que as coisas podem acontecer, a gente saindo de casa pode tropeçar, cair e ir embora. Então, você tem esse receio, mas a vida, a partir do momento que você sai de casa, você está sofrendo risco, né? Além você contou para a gente lá no começo sobre o jornalista que tentou se passar por familiar para acompanhar uma reunião. Você lembra de algum outro caso pitoresco que aconteceu durante esse processo? Alguma outra situação parecida com... Ou a Não, imprensa comportou bem no geral? não, esse caso, a imprensa, no início, eles queriam dar carteirada de todo jeito. Eles queriam invadir o hotel e tentar entrar à força e participar, gravar uma das reuniões sendo dos familiares, sendo que é uma coisa particular. E chegava meio pé no peito, mas a partir do momento que você está em um local privado, você não pode chegar ao pé no peito. Não interessa que você seja o veículo A, o veículo B ou o veículo C. Só que mesmo assim, tô falando, o jornalista, o cara desesperado para conseguir o furo, a matéria dele, que ele acha que é a matéria da vida, ele acaba sucumbindo a isso e tentando, sei lá, corromper pessoas para que possa conseguir, eu consegui a matéria que ninguém conseguiu, entendeu? Eu acho que também você pode ser o jornalista aqui, mas, cara, trabalhe com as suas fontes, não tente ser um cara que sacaneia, entendeu? Sacanear é um jogo ruim, é um jogo sujo, entendeu? Então Ali, rolou. conversando, Rolou. você... Como assim rolou? Rolou uma sacanagem aí. Teve jornalista que pisou na bola. Sempre tem. Os jornalistas amigos meus que eu já convivia, não. No bate-papo que a gente tinha ali no dia a dia, era um bate-papo saudável. Eles perguntavam e eu pegava várias coisas. Mas o que estava à disposição passava. Logo quando a gente já desenrolava ou escrevia a nota, eu já passava inicialmente de prontidão, assim, em primeira mão. Já tem um número a mais, a gente já conseguiu, houve um avanço nas identificações. A gente passava isso já, não enrolava quando tinha as informações atualizadas, já passava isso prontamente. Não tinha um horário sempre meio-dia, não. Se tem um número de atualizações às 9 da manhã, eu já escrevia a nota e já divulgava às 9 da manhã. Não era uma coisa que você protocolar, entendeu? Que você às 8 da noite só, não. Isso para tentar eles terem a melhor informação possível, mas a informação clara, entendeu? Não a informação errada, a informação correta, oficial. Se você fosse dar um conselho para um jovem que está estudando jornalismo nesse momento, em relação ao trabalho do assessor de imprensa, o que você poderia nos dizer? Eu acho que o jovem que busca ser jornalista, o mercado da assessoria de imprensa é um mercado que ele vai conseguir mais espaço e que ele vai conseguir assim mais vagas e até se desenvolver mais. Só que é o que você falou, muita gente não quer ser o assessor de imprensa porque ele fica do outro lado da moeda. Ele vai atender as solicitações do jornalista, ele vai escrever também os releases, vai desenvolver as pautas. Mas se é o cara que busca escrever e se é o cara que quer ser o cara de redação, a assessoria de imprensa é diferente. Você trabalha para o mundo corporativo, para o mundo institucional. Então, você vai ficar atrelado a marcas, a escrever de uma forma até diferente. É um texto muito mais pautado, que você até coloca de uma forma, muita mais informações até, do que um texto jornalístico. Mas é um mercado que atende ainda principalmente os jovens jornalistas, né? Que o cara que acha que vai estar na televisão, que vai estar apresentando no jornal.
Isso aí, infelizmente, não acontece. Você faz hoje até a faculdade de jornalismo, quem absorve muitos jornalistas novos é a assessoria de imprensa, entendeu? Então, esteja preparado para isso, para estar do outro lado da moeda e não desanimar. Eu não desanimo, apesar que a gente vive hoje um mundo que todo mundo, de certa forma, é jornalista, é influenciador, é triste, assim, de certa forma, gente que investiu, que tem um bom texto, que apura informação, que checa informação, que escreve bem, ele está aí desempregado no mercado, enquanto pessoas que escrevem super mal, que não tem relevância nenhuma, que, tipo, compra seguidores, que faz um monte de coisa errada, tem que ter relevância, entendeu? Isso é triste. Mas, você que gosta de escrever, que tem o dom, que busca fazer a coisa certa, que tem o faro jornalístico mesmo de apurar, de correr atrás, de não copiar, né, que é o ruim isso. Você vê que até em casos de públicos aí, que gente que copia, que plagia, cara, isso é horroroso. Então, vocês têm um texto bom, que escreve bem, que tem esse dom, cara, busca. O jornalismo está aí para, quanto mais a gente ter gente assim, que seja ética, que busque informação verdadeira, que busque apuração, que busque denúncia, que busque tudo isso é importante para que o jornalismo não morra, entendeu? Lembrando sempre que o jornalista é um representante da sociedade, né? É o cara que está de olho no que não está legal para poder denunciar. É inclusive o caso do nosso convidado de amanhã, Edson, é o Kaique Dalla Polla. Ele era jornalista sem saber, porque ele escrevia, já fazia umas matérias antes mesmo de entrar na faculdade, né? E aí a faculdade só trouxe técnicas e abrilhantou ainda mais o trabalho dele. E hoje ele está fazendo um trabalho bem legal. Vai ser uma conversa bem interessante amanhã, às 7 da noite, aqui no Instagram também. Ô Edson, para a gente fechar então esse bate-papo, considerações gerais. Uma experiência como essa, no meio de uma crise gigantesca, uma empresa importante, queda de um avião, quais aprendizados você tirou disso? Cara, além da questão humana mesmo, de você se tornar até uma pessoa melhor e de estar ali sentindo o sofrimento das pessoas, você amadurece bastante. Amadurece bastante até em relação aos jornalistas, de você, putz, cara, o cara, infelizmente, muito jornalista é babaca, né, nesse sentido, de querer, vou ser o cara que vou dar a informação primeiro, eu vou ser o cara que vou ter a informação exclusiva. Casos de catástrofes, assim, cara, eu acho o mais importante você buscar informações da forma humana, não da forma da rapidez. A rapidez, aqui tem até alguns ditados, né? Quem quer comer rápido, quem quer as coisas rápidas acaba se estripando. Então, não queira ser o cara que seja o primeiro. Não seja o cara que conte a melhor história. Eu ouvi muitas histórias ali. E você daria para escrever um livro, daria para fazer um documentário, daria para várias coisas que até pensei depois. Mas em respeito às pessoas, em respeito a tudo isso, você acaba guardando para si essas histórias e amadurecendo isso e falando, putz, cara, eu convivi ali com muitas histórias, gente que você fala, putz, cara, gente que tinha um futuro grande pela frente, você, é uma coisa até que mexe assim um pouco, mas como jornalista aí ainda, você tentando segurar a onda, eu me tornei um cara que eu tive na maior crise de jornalismo da história, assim, do Brasil, em onde que você teve que aguentar xingamento, aguentar porrada, aguentar gente que é arrogante e ter uma clareza e ter como que se diz, ter um suporte psicológico forte, para que você se mantivesse ali firme, claro, e não se abatesse por isso, e também não perdesse o controle, porque era muito fácil ali. Teve casos que muito familiar que ia bater até no jornalista, porque o cara não respeitava o espaço dele, entendeu? E aí, como é que você... Eu poderia ter perdido a cabeça em alguns momentos, mas não perdi a cabeça. Você tem que manter sereno, essa é a palavra. Então, manter essa serenidade, e eu, na época, eu tinha 27 anos. Cara, era bem jovem ainda para conseguir segurar uma bomba dessa. E aí conversava bastante com o pessoal da coordenação, e eles me reportavam como é que está sendo, você está precisando conversar com o psicólogo, porque a partir do momento que você fica ali muitas horas,
mexem com o seu psicológico. E aí eles perguntavam, e aí, teve esses entreveros com alguns jornalistas, e aí até pedi para alguns serem trocados, porque muitos eram dessa editoria de polícia, e aí muitos são arrogantes, né? Que eu quero montar o link ao vivo, tem que ser aqui. Eu falei, não, cara, tem aqui o espaço para ser feito, não é dessa forma, entendeu? Tem tudo aqui, são regras, só que muitos não cumprem as regras, né? Em todos os sentidos. E aí, eu me tornei um homem muito mais forte, muito mais observador, muito mais sereno, porque eu tive que ter muita paciência nesse sentido, entendeu? Imagino, Edson, imagino. Demais, demais. Bacana esse nosso papo aqui. Antes de te agradecer, deixa eu ver aqui rapidamente as interações. O Adriano mandou um boa noite. Boa noite, Adriano. Valeu, obrigado pela presença. Passar aqui a agenda. Amanhã a gente tem um novo convidado, é o Kaique Dalla Polla, ele é repórter da R7 da Ponte Jornalismo, vai falar com a gente sobre jornalismo comunitário, vai ser um papo bem bacana, o jornalismo que dá voz para quem não tem voz. Kaique vai contar alguns bastidores aí do trabalho dele. Na quarta, eu converso com o Carlos Caldani, que é especialista em comunicação corporativa, e a nossa pauta é fake news. Vamos falar das deepfakes e como isso impacta a nossa vida e as tretas no grupo de WhatsApp da família. Quinta-feira, dia 10, deixa eu ver aqui, quinta-feira, dia 9, é o Renan Júlio que vai estar com a gente, ele é repórter de uma grande revista nacional e também fala em uma das principais emissoras de rádio. E aí ele vai trazer, o Kaique vai falar de jornalismo comunitário e o Renan vai falar de jornalismo, glamour, poder e glória. Porque ainda tem essa imagem, né, Edson? Quando o cara entra na faculdade de jornalismo, ele acha que ele é o cara, né? Que ele vai No início, no né? início, no início da minha carreira, eu sofri muito com isso, viu? O jovem, né? No início da sua carreira, você quer dar carteirada mesmo. Você chega nos lugares e fala, você sabe quem está falando? Isso para o jovem que está deslumbrado, que não está com essa questão de amadurecimento bem feito, é complicado. Muita gente acha isso mesmo, que eu vou virar jornalista, vou ser o cara. E ao contrário, muito jornalista acha que sabe tudo. E na verdade, o jornalista é o cara curioso, ele não sabe nada. Ele conta histórias, entendeu? Ele conta histórias, ele apura fatos. Ele é o cara que ele busca ser só um porta-voz. É isso aí, representar a sociedade. E não ser. Hoje, muita gente é opinativo. Ele acha que a verdade dele é a verdade de tudo e não é bem assim. O jornalista ele está ali para ele dar um ponto de vista, para ele ser um provocador, entendeu? Que ele provoque e tenha respostas. E aí muita gente tem a visão do jornalismo de uma forma diferente, que ele é o dono da verdade, que ele é para você ser um cara de opinião, para você ser um cara colunista, isso demora muito tempo. E você tem que ter muita bagagem para você chegar num ponto desse. E não é você você sendo um estudante jornalista e um recém-formado que você já vai chegar sendo o cara dessa forma. Então eu falo que no início eu sofri muito com isso, e aí o tempo é o senhor da razão, né? Que te dá essa bagagem. Aliás, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Eu vi outro dia um colega falando que o papel do jornalista vai ser desmentir fake news. O que você acha disso? É complicado. Não é desmentir o fake news. O jornalista sério, ele vai mostrar as fontes, que na verdade não mostrar as fontes, ele vai mostrar os fatos reais, que é o que não acontece, né? Muita gente vai aí por teorias da conspiração e não checa a informação de verdade. Hoje, com as redes sociais, com WhatsApp, muita gente virou jornalista e escreve absurdos. E a pessoa nem busca dar um Google ali para ver se é verdade, se é mentira. Ele sai compartilhando. O jornalista correto, ele entrevista as pessoas. E você tem que, mesmo a pessoa não sendo uma pessoa correta, você sempre tem que dar o lado para ela se defender. O bom jornalista sempre ouve os dois lados, entendeu? Sempre ele vai ouvir o lado da pessoa que acusa com o lado da defesa. Então, isso é da escola. Então, você tem que sempre ouvir os dois lados. Muitas vezes você não consegue ouvir os dois lados. Mas o importante, para você que seja um jornalista isento, é você ouvir os dois lados e passar a informação, e não opinar sobre isso, entendeu? Isso é da escola do jornalismo, isso foi o que eu aprendi, entendeu? Em relação a isso, também queria fazer o seguinte comentário. O jornalista é o profissional treinado para fazer esse trabalho, né? De perceber o que é importante, o que é relevante, de buscar informação, de apurar, né? Então, é claro que a gente está vivendo esse momento onde todo mundo se intitula jornalista,
mas não é tão simples assim, é um trabalho bem complexo, de muita responsabilidade, né? Então, achar que sair por aí produzindo ou divulgando informações se torna um jornalista, eu tenho lá as minhas ressalvas em relação a essa postura. O Fernando Yaros está dizendo aqui, ó, muitos jornalistas defendem a sua própria opinião e não retratam os fatos como eles realmente são. E o papel do jornalista é esse, é retratar os fatos, né? A opinião, ela tem que ficar para o segundo plano, né? Não, Claro, o seu isso leitor, colocar uma opinião é diferente, mas quem está fazendo o dia a dia de jornal não tem que ter opinião, né, cara? não, então, e quem que tem que tirar a conclusão, aí fica para o leitor, ou fica para o seu telespectador, ou para o seu ouvinte, você vai apenas relatar. E aí, hoje em dia, muita gente vê opinando, soltando no final um comentáriozinho, soltando uma piada. Isso é ruim, de certa forma. Então, é importante você relatar isso, e aí quem vai tirar a conclusão são as pessoas, que é o mais importante. Não você tentar, de certa forma, levar para o lado A, lado B, e isso é ruim. Nos tempos atuais, a gente ouve muito isso. O jornalismo mal feito, entendeu? Me fala uma coisa, você conhece muita gente aí na área do jornalismo? Tem algum conhecido trabalhando aí em empresa que produz fake news? Porque é importante a gente dar o panorama, né? As fake news são produzidas por jornalistas profissionais, mas tem toda uma coisa misteriosa, a gente não sabe quem é, nem onde fica essa empresa, é tudo muito na encolha. Mas você conhece muita gente. Tem alguém aí que falou, Edson, eu tô trabalhando aqui na empresa de fake news. Não, para ser bem sincero para você, eu não conheço. Se conhecesse, eu buscaria até me afastar desse tipo de pessoa, porque isso é péssimo para o momento que a gente vive atual. Eu ouço falar de pessoas que fazem isso, mas eu não tenho contato e nunca tive, nem quero ter, porque, de certa forma, ou se alguém me convidasse, ó, estou trabalhando num veículo novo, num blog novo, que preciso que você escreva artigos opinativos, ou eu preciso que você escreva textos ligados à política, ligado à religião, ligado a outras coisas. Eu negaria aí, mas, como você disse, você ouve muito isso. Você ouve sites suspeitos, como é que se pode dizer? Sites que não são confiáveis, né? Então, é complicado. Eu busco me afastar desse tipo de jornalista e de pessoas ligadas ao meio. Eu tenho vários jornalistas que também não opinam, também que são os isentões, mas eu acho que eles estão tão bem, que já têm uma certa bagagem, mas eu também acho que eles estão certos e cada um tem que defender o seu lado isento da coisa. O importante como eu sempre digo, você relatar, você ser o curioso da história, e aí que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Muito bem. E para finalizar, muita gente que se diz jornalista, mas não sabe nem o princípio de uma boa redação escrita, que é você começar uma boa redação, uma redação, primeira coisa, você tem um bom argumento. Isso aí tipo dá como aula, né? Um primeiro parágrafo que você escreva, ali é o seu argumento. A partir de um bom argumento, você vai desenvolver esse argumento, tanto pro bem como pro mal, tanto pro sim como pro não. Desse desenvolvimento em mais 3 parágrafos. E aí você finaliza uma boa redação com uma conclusão. E essa conclusão, a partir do momento que você desenvolve, desse argumento você tem um desenvolvimento e aí você tem uma conclusão desse texto. Mas isso nada opinativo, isso de uma escrita leve, uma escrita tranquila, entendeu? E além daqueles provérbios que a gente sempre fala, quem, quando, onde, porquê e o quê. Um bom texto tem que ter essas 5 informações. É isso aí. A gente também dando uma aula aí no final. Não, é sempre bacana a gente trocar essas informações, né? O objetivo dessas lives é justamente chamar os colegas que são bem-sucedidos na área da comunicação para trazer aqui alguma inspiração, alguma referência para quem está entrando na área ou para quem já está na área e pode, de repente, contrapor a opinião que a gente está discutindo aqui. Ô Edson, foi bem legal, cara. Muito obrigado pela sua participação, viu? Foi uma honra, uma alegria ter você aqui, revelando aí os bastidores desse momento tão trágico, né, da aviação brasileira, que foi o acidente com o voo 3054 lá em 2007. Foi pesado, né, cara? E foi muito bacana ouvir aí os bastidores. Valeu, viu?
Não, obrigado o convite. Foi bom assim, né, voltar um pouco no tempo, falar disso, relembrar, né, histórias não tão agradáveis, mas que a gente pode falar um pouco aí para o público que estava de fora, para as pessoas entenderem como é que é mais ou menos esse processo, como que você pode é, pode de certa forma minimizar e falar de uma forma verdadeira, correta, uma forma objetiva, entendeu? Obrigado pelo convite e sucesso nas lives aí, sou um fã seu, você é um grande jornalista, grande locutor, grande professor e inspiro bastante também no seu trabalho e acompanho aí sempre nas redes sociais. Valeu, Edson. Agradeço aí as palavras de incentivo. Muito obrigado. Então, pessoal, amanhã, 7 da noite, Kaique Dalla Pola fala sobre jornalismo comunitário. Na quarta, o Caldani fala sobre fake news. E o Renan Júlio, na quinta-feira, falando sobre jornalismo, glamour e glória. Não perca. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Tchau.